se assentar, seja mais uma vez muito bem-vindo. Deixa eu também cumprimentá-lo e manifestar aqui a minha alegria e o privilégio que é dividir a palavra de Deus, o ministério da palavra com os irmãos nessa tarde. Acredito que, assim como eu, os irmãos estejam sendo muito abençoados, né? Nesses últimos dias, eu poderia dizer, talvez nos últimos meses. O pastor Luciano, né, ele tem ministrado a respeito de fé. E eu confesso, tem sido muito especial para o meu coração. Tenho sido muito abençoado, né, corrigido, confrontado, impulsionado. Tenho saído dos cultos, né, via de regra, extremamente encorajado com aquilo que o Senhor faz por meio da fé. Quando manifestamos fé, quando andamos pela fé, né, quando somos desafiados a viver experiências, intervenções sobrenaturais do Senhor. Até por isso, meu coração, meu desejo nessa tarde é continuar falando sobre fé. Mas, talvez, nós vamos olhar isso nessa tarde por um outro prisma, né? Por um outro ponto de vista. Vamos falar de fé, né? Mas existe mais de um tipo de fé? Não necessariamente, mas nós vamos olhar, né, para alguns caminhos que a fé pode nos levar a caminhar. Nós necessariamente temos que falar sobre esse assunto. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu posso dizer para você que a fé não é opcional. Não há que se falar em um cristão, um homem ou uma mulher de Deus, que queira viver uma vida cristã plena, abençoada, que esteja conformado, que esteja, né, feliz com o fato de não ter fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e a razão da nossa fé, a razão, né, da nossa vida é vivermos para o louvor da glória de Deus, então há que se dizer necessariamente que precisamos crescer em fé. Não dá para nós imaginarmos ou nós nos conformarmos com uma expressão: veja só, eu não sou uma pessoa, né, de fé, eu ouço os testemunhos, acho lindo, acho muito bonito, né, acho poderoso, até acredito, mas na minha vida eu não vejo muito isso acontecendo. Nós não podemos, né, nos conformar com isso. Agora, quando nós falamos de fé, né, muitas vezes nós precisamos entender o seguinte, que ao nos relacionarmos pela fé com o Senhor, em algumas situações, eu diria para você que eu entendo que há pelo menos duas formas de você obter uma resposta pela fé quando você interage com o Senhor. Digamos que você esteja diante de uma necessidade, de uma situação, e você olha para essa situação e fala: olha, eu preciso, né, de uma intervenção do Senhor. Eu diria para você que nós podemos nos relacionar pela fé, pelo poder de Deus e pela presença de Deus. Deixa eu tentar fazer uma diferenciação. O que é nos relacionarmos com o Senhor pelo seu poder? Nos relacionarmos com o poder de Deus, né, é aquele momento em que você, pela fé, se apresenta diante do Senhor, né, com uma necessidade, coloca isso diante de Deus, e o Senhor vem com o seu poder, com a sua resposta, né, e miraculosamente, milagrosamente, muda aquele quadro e você tem uma resposta. E é maravilhoso quando isso acontece. Aí você tem um testemunho maravilhoso, aqueles testemunhos lindos. Olha, havia uma situação, uma questão financeira, o valor era X, e de repente você ouve o testemunho, você vive uma experiência de que o Senhor provê aquele recurso, até, nos valores quebrados, até nos centavos, como se viesse assinado pelo Senhor, dizendo: olha, aqui fui eu, viu? E aí você olha para aquilo e fala: uau, é aquela situação, você tem muitas vezes, ali uma enfermidade, algo assim, uma oração, e de repente, pá, aquela resposta, e você fala: uau, glória a Deus pelo seu poder, o Senhor manifestou pela fé o seu poder. Mas o que eu quero dizer com a presença? Por vezes, nós, nesta relação com Deus, buscando o seu favor, buscando entender aquilo que Ele tem para nós, Ele não nos oferece o seu poder, mas nos oferece a sua presença. Ou seja, Ele diz: para essa situação,
para esse assunto específico aqui. Eu não darei uma resposta imediata, ou talvez não darei a resposta que você procura, mas quero viver um processo e você vai atravessar essa situação, você vai viver essa situação, né, porque eu quero, a partir dela, trabalhar na sua vida, né, moldar o seu coração, há coisas que você precisa viver, e é do meu interesse, como, né, da parte de Deus, falando a nosso respeito, e você vai viver, né, esta situação ao meu lado. Eu, como você, evidentemente, que quando me apresento ao Senhor, também busco o seu poder. Também oro dizendo, Senhor, essa situação, né, abre essa porta, traz essa resposta, né, fecha esse problema, traz uma direção, traz uma cura para essa enfermidade. Mas, por vezes, por conta do seu amor, e não porque a fé falhou, pelo contrário, é também uma resposta de fé. O Senhor não nos dá imediatamente do seu poder, mas diz, mas a minha presença você terá. E eu diria para você que quando nós entramos em processos de fé, quando nós entramos e experimentamos, né, e temos experiências com o Senhor que nos levam a essa caminhada, talvez eu diria até que a fé é muito mais provada e que há muito mais necessidade de fé para viver um processo do que para viver uma experiência poderosa. Por exemplo, vou tomar aqui uma ilustração que ela pode ser um pouco até forte para alguns, porque ela pode, de repente, mexer, né, com memórias, lembranças, mas é até comum, por exemplo, quando nós ouvimos testemunhos, vamos dizer assim, sobre pessoas que identificaram algum tipo de enfermidade no seu corpo. Vamos pegar, por exemplo, uma irmã, né, de repente ali, né, no banho, qualquer coisa nesse sentido, tal, percebe algum tipo de nódulo, digamos um nódulo no seio, ou um irmão, né, ali em alguma consulta ali de rotina, identifica um nódulo. Aí o médico olha para aquela situação e fala, olha, parece que apareceu alguma coisa aqui, vamos precisar aqui investigar melhor, vamos marcar uma ressonância, vamos marcar aqui um exame mais apurado, com imagens mais, né, específicas, para identificar o que está acontecendo. Então vamos marcar para daqui uns dias, né? E aí o que acontece? A pessoa, ela volta para casa, fica preocupada, a gente costuma, né, ler ali as informações pelo semblante do médico. Fala, o médico quando viu, ele ficou assim, meio assim, tal, parece que ficou meio preocupado. Talvez seja um câncer. E agora nós vamos investigar. Aí a pessoa volta para casa, de repente vem aqui no final de semana, na igreja, no culto, na célula, fala, gente, estou vivendo uma situação, estou preocupado, estou ansioso, foi identificado ali um nódulo, vou fazer o exame e tal. Aí as pessoas oram, elas entram num lugar de fé, entram num lugar realmente, né, de buscar um milagre, oram por aquela situação, e aí a pessoa volta, vai, faz os exames, e de repente quando ela recebe o resultado dos exames, o médico olha para e fala assim, sumiram os nódulos. Uau, glória a Deus, maravilhoso, né? Aquelas testemunhos que as pessoas dizem assim, olha, o médico estava aqui com a primeira imagem, com a segunda, e ele olhava e dizia assim, mas eu não entendo, né? Estavam aqui, sumiram. E as pessoas falam, aí eu disse para o médico, eu disse, isso é o poder de Deus, aleluia. É um milagre maravilhoso, é uma experiência maravilhosa, mas nós precisaríamos dizer que, por vezes, na vida de pessoas também que têm fé, que andam pela fé, que andam nos caminhos do Senhor, muitas vezes, ao retornar para esse segundo estágio e receberem ali o resultado dos seus exames, talvez a resposta seja, foi confirmado. Há um diagnóstico de câncer. E olha só, você vai ter que agora, pela fé, atravessar por toda uma jornada. A mesma fé que você teve para buscar o sim de Deus, buscar uma direção do Senhor, buscar ali um milagre para o Senhor, né, que foi respondida, ela vai ter que atuar agora, na minha e na sua vida, para que nós tenhamos uma caminhada de fé. E eu poderia, inclusive, ir mais longe, né, se você, né, me der essa licença e ainda deixar ainda mais pesado, porque é fato, e nós diríamos que conhecemos pessoas que também andaram com Deus, que viveram nos caminhos do Senhor, que se lançaram, né, que sempre foram sérias na sua relação com Deus, que tiveram o primeiro diagnóstico, foram, né, chamadas a viver um processo e às vezes no final o Senhor as recolhe.
Mas como assim? E agora? Como é que faz? Agora, pela fé, nós vamos lidar com essa situação. Você percebe que são casos, em todos esses momentos, em todos esses eventos, nós estamos falando de fé, mas aquela fé maravilhosa, que viveu um milagre, né, mas que muitas vezes foi ali um ponto específico, foi ali uma grande intervenção do Senhor, e logo é a vida que segue, quando nós somos chamados a uma caminhada de fé, nós somos lembrados quase que diariamente, e por um longo processo, que dependemos do Senhor e que precisamos permanecer crendo na intervenção, no cuidado de Deus e no agir do Senhor sobre as nossas vidas. Então, é importante nós lembrarmos disso, porque veja só, a palavra do Senhor, e você vai me perceber várias vezes mesmo, né, nessa palavra eu vou fazer duas declarações. A primeira, eu vou me esforçar muito para que você o tempo todo perceba o meu coração, que eu verdadeiramente creio em milagres, que eu de todo o meu coração, né, creio num Deus de sobrenaturais, de intervenções poderosas, milagrosas sobre nós, que responde fé a uma frase sendo dita aqui nesses dias que ela tem ministrado muito ao meu coração. Deus responde fé, não responde necessidade. A necessidade nos coloca a todos no mesmo nível, no mesmo lugar. É a fé que nos diferencia diante do Senhor e Ele vem para corresponder à nossa fé. Então isso não está em questão. Nós cremos num Deus de milagres, mas é interessante observar que por vezes o Senhor nos chama a uma caminhada de fé e talvez o nosso coração não esteja tão disposto a essa caminhada, ou não entendemos que por não ter vivido exatamente as coisas da forma que nós imaginávamos, né, que a fé não funcionou, quando pelo contrário, é agora que nós vamos ter uma experiência muito mais marcante, muito mais impactante nas nossas vidas e na nossa espiritualidade, para realmente desenvolver a fé. Veja, né, o que diz aqui Mateus 17:20, são palavras de Jesus, elas dizem assim: eu lhes digo a verdade, se tiverem fé, ainda que como uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. É a partir desse versículo aqui, né, que foi criado um ditado gospel, se podemos dizer assim, né? A Bíblia, né, não está dito claramente, exatamente na Bíblia a seguinte expressão: a fé remove montanhas. Né? Não está escrito exatamente dessa forma, mas inspirado nesse texto, nós poderíamos dizer, né, que a fé remove montanhas, porque o que o próprio Jesus está dizendo é: se você tiver uma fé viva, uma fé que se desenvolve e cresce como de um grão de mostarda, você passa a ter um nível de autoridade, você passa a viver experiências na sua vida, você vai dizer para o monte: ei, sai deste lugar e vai para esse lugar, isso vai acontecer. Mas eu, certa vez, ouvi, né, um outro ditado, como estou dizendo, um ditado aí gospel, que dizia mais ou menos assim: olha só, a fé remove montanhas, mas não estranhe se às vezes o Senhor colocar uma pá nas suas mãos. Não estranhe se às vezes, né, o Senhor, diante de uma situação de fé, né, falou: olha, então, hoje eu não vou tirar o monte, mas essa pá na sua mão, para que ela serve? Para você cavar o monte. Mas espera aí, né? Como assim como eu vou retirar esse monte da minha frente com essa pá que o Senhor coloca nas minhas mãos? Pela fé. Se você tem fé que o monte pode sair flutuando e se lançar no mar, você também tem fé que com a minha ajuda e com um trabalhar e um processo que nós vamos viver junto, você pode subir esse monte, ou você pode transportar esse monte também pela fé. Sabe, queridos, nós precisamos compreender e nós precisamos assumir que, e eu aprendi isso logo cedo, eu acredito, né? Desde lá da antiga escola bíblica dominical, onde fui formado. Hoje aqui nós temos na nossa comunidade, nós temos a escola bíblica, a escola de primeiros passos, que diante de uma situação, diante da busca de uma intervenção do Senhor sobre as nossas vidas, existem pelo menos 3 respostas que Ele pode nos dar diante de nossas petições. O sim, e glórias a Deus pelo sim. A palavra do Senhor diz que dele vem o sim e o amém. Ah, querido, é maravilhoso quando você tem um sim do Senhor, né? Senhor, se queres, quero. Pá, Ele vem e faz. Mas também é uma resposta do Senhor, o espere. Tem um processo, tem
tem algumas coisas que eu quero gerar e trabalhar e fazer na sua vida que eu ainda preciso, né, de tempo, e eu ainda quero, a partir desse processo, trabalhar na sua vida. E queira, né, e acredite, irmão, há também uma possibilidade. Se o sim é uma possibilidade, o não também é, o espere também é, mas o não também é uma resposta que Deus pode dar às nossas orações. Poxa, pastor, mas será que, né, como assim? Será que quando você faz uma oração e vem um não, não é porque faltou fé? Não, não necessariamente. Você que tem filhos, sabe bem o que significa você dizer um não para alguém cheio de amor. Pai, mãe, eu preciso disso, eu quero isso. E você olhando para aquela situação, olhando para aquele contexto, cheio de amor e convicção de que aquilo é o melhor para aquela criança, você vai dizer, não. E tantas vezes, a reação e a resposta que você recebe do outro lado é, mas por que não? Eu não entendo, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está, né, me impedindo de ter acesso a isso? Então, o não, ele também é uma resposta que o Senhor pode oferecer a nós. E isso não significa necessariamente que estamos falando de falta de fé. Porque se nós cremos que o Senhor nos ama, nós precisamos compreender, né, e nos lembrar que a sua boa, perfeita e agradável vontade, né, ela está à nossa disposição. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o problema é que por vezes nós confundimos e queremos imaginar e transformar esse texto em todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que amam a Deus. E o Senhor não tem compromisso com o nosso bem-estar, o Senhor tem um compromisso com a sua palavra, com o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida e para o futuro que Ele tem preparado para todos nós. E para vivermos o futuro de Deus, nós precisaremos nos submeter a alguns processos. Nós vamos nos ver, por vezes, com uma pá nas nossas mãos, um monte diante de nós e um convite. Vamos subir? Vamos vencer isso? Porque nesta situação eu não removerei os montes, nessa situação nós temos uma caminhada e nós temos um crescimento, nós temos algo para fazer juntos. Você está disposto, querido? Eu quero pegar a partir agora da palavra de Deus, pegar rapidamente 4 personagens bíblicos, 4 situações em que homens, e eu vou brincar aqui, mais crentes que eu e você, tiveram um não do Senhor. E como eles lidaram com esta situação, como eles reagiram a esse chamado do Senhor. Pessoas que viveram milagres incríveis em suas vidas, experiências poderosas, mas em que determinados momentos tiveram uma direção, tiveram, né, uma resposta do Senhor diferente de suas expectativas. E a reação que esses homens tiveram, que essas pessoas tiveram, né, ela nos ensina e precisa também servir nesta noite, nesta tarde, como direção e inspiração. Querido, deixa eu dizer algo para você. A nossa fé não é, ou a fé não é fruto da necessidade, a fé é fruto da obediência. Deixa eu dizer algo para você. Se eu dissesse assim, gente, eu estou vivendo pela fé. Ou se eu dissesse assim, gente, a minha vida financeira, né, no último ano foi só pela fé. Que imagem viria à sua mente? O que é que você pensaria? Ih, o irmão ali está meio quebradinho. O irmão, né? Se eu falasse assim, pastor Marcelo Bonfim, eu acabei de dizer aqui, ó, eu estou vivendo pela fé. Será que a gente pode bater um papo e ele vai olhar para mim, rabo de olho, e falar, ih, quer dinheiro emprestado? Né? Porque, olha, estou vivendo pela fé. Mas por que vivendo pela fé? Sejamos sinceros. Parece que a expressão, se eu estou vivendo pela fé, né, ela significa que algo não está bem nas nossas vidas e, em razão disso, nós precisamos apertar um botão de emergência chamado fé, que só é apertado nos momentos de necessidade ou dificuldade para, a partir daí, atuar. Mas se eu te perguntar uma coisa, quando tudo está, então, quando as coisas não estão bem e nós, então, recorremos à fé, apertamos esse botão de emergência, né, e aí passamos a ver pela fé. Então, quando as coisas estão bem, nós vivemos pelo quê? Ah, não, pastor, aí a gente só vive. Aí não precisa de fé. Aí está tudo bem. Né? Aí a gente acorda, levanta, dorme, né? Compra, vende, porque aí está tudo bem. Querido, não, de modo algum.
A fé, ela não é algo que existe por causa da necessidade. A fé é algo que está à nossa disposição por causa da nossa obediência à palavra de Deus. Abraão foi identificado, e é identificado na Bíblia, como o pai da fé. Era um homem riquíssimo. Em momento nenhum o Senhor tocou nas suas posses, nas suas riquezas. Pelo contrário, o Senhor, ele só aumentava as suas riquezas. E ele já, um homem próspero, rico, o Senhor aparece para ele e fala: Abraão, pega a tua casa, pega aí tudo que você tem, essa grande fortuna que você tem, levanta-se e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E esse homem, cheio de recursos, esse homem riquíssimo para o seu tempo, pela sua fé, obedece a Deus. Então ele era um homem próspero, que vivia em obediência, vivia pela fé. Eu poderia dizer também sobre Jó, a mesma coisa. Quando você olha para a história de Jó, fala: nossa, pastor, mas Jó, ele chegou no fundo do poço, ele viveu uma situação terrível. Pois é, ele viveu uma situação terrível, mas a Bíblia o apresenta como um homem rico, como um homem abençoado, com muitos filhos, com uma casa abençoada, E o Senhor o leva, a um lugar, a uma experiência com Deus, ele o leva a viver aquilo pela fé. Então, por que é importante que nós tenhamos essa convicção e sejamos lembrados disso? Porque quando a nossa fé ela está relacionada à forma como temos vivido, ao que temos recebido, ao nível a nossa condição financeira, ao nível de conforto, a nossa saúde, quando a nossa fé está relacionada com estas coisas, ao perdermos estas coisas, perdemos também a fé. Mas quando a nossa fé está fundamentada numa confiança em Deus, num descanso em Deus, num descanso em sua palavra, num descanso em suas promessas, ainda que as coisas variem, ainda que as coisas mudem, nada muda para nós, porque o nosso coração não está nas coisas, mas no Deus que nos provê todas estas coisas. A grande verdade, meu irmão, é o seguinte: se hoje você está vivendo aqui, está tudo bem na tua vida, graças a Deus, ou seja, eu estou reconhecendo que é Deus quem está fazendo isso na minha vida, ou seja, é Deus quem está provendo o meu trabalho, é Deus quem está sustentando a minha saúde, é Deus quem está abençoando o meu casamento, mas vamos imaginar que de uma hora para outra as coisas mudem, e amanhã você terá uma notícia triste, uma notícia complicada, apareceu uma enfermidade, houve uma dispensa do trabalho, a condição financeira foi alterada, o que é que mudou? Nada. O Deus que está cuidando da sua vida hoje, através desses recursos, através dessas condições, é o mesmo Deus que continua cuidando de você. Como Ele fará isso amanhã? Não sei, Ele é Deus. Só aumenta a nossa fé e só aumenta o nosso amor a Deus por saber que, uau, Ele é criativo. Alguma coisa Ele vai fazer, mas Ele usava esse recurso, Ele usava pela sua vontade esse trabalho. Ele resolveu fechar essa porta, houve uma mudança, o seu compromisso comigo, Ele vai além do compromisso com o meu salário. Ele estava usando essa situação, Ele vai usar outro. Então agora o Senhor, Ele continuará cuidando de mim, cuidando de você, e é muito importante, porque quando nós baseamos a nossa identidade, quando nós baseamos a nossa relação com Deus nos seus benefícios, quando nós relacionamos, quando nós baseamos a nossa relação com Deus naquilo que Ele tem feito em nossas vidas, nas nossas finanças, nos nossos bens, nas nossas posses, ao perder essas coisas, na verdade estamos perdendo o quê? Tudo. Mas quando a nossa fé está firmada na palavra de Deus, na fidelidade de Deus, no caráter de Deus, as coisas podem variar, mas a fidelidade do Senhor permanece e não seremos abalados. Glórias a Deus pela sua palavra. Eu quero então pegar a vida desses personagens aqui e fazer esta reflexão com você. Homens de Deus que na sua trajetória viveram momentos em que foram confrontados por um não do Senhor ou por um espere do Senhor, e aí quais foram as suas reações. Eu quero iniciar, eu quero dizer a você, o tema da mensagem é a fé que sobe a montanha, porque nós lemos do texto que a fé remove montanhas, ela remove, mas ela também sobe na montanha. E é por isso que eu disse que hoje, nessa tarde, já à noite, nossa proposta é olhar a fé também por esse prisma.
por esse prisma que também é um milagre, por esse prisma que também, ou por esse ponto de vista que também é poderoso e que está mais poderoso do que um milagre pontual, uma fé vigorosa, que além de remover as montanhas, ela também nos faz prevalecer sobre elas, ela nos faz realmente viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Jó 2, capítulo 2, verso 10, ele é o fechamento de uma conversa que vinha acontecendo muito interessante entre Jó e a sua esposa, né? Ali já havia acontecido aquela primeira tragédia na vida de Jó, ele sequer tinha consciência do que estava acontecendo, mas lá nos altos céus, Deus e Satanás têm uma conversa a respeito daquele homem que nada tinha a ver com aquilo, e ali, né, é determinado que ele iria sofrer muito, para que a sua fé fosse provada. E Satanás, ele leva muito a sério a permissão que Deus lhe dá, toca, né, nos bens desse homem, ele perde tudo, toca na família, né, nas emoções desse homem, ele perde todos os seus filhos, ele perde, né, tudo aquilo que ele amava, e Satanás toca, por fim, na saúde daquele homem, a ponto dele ficar praticamente irreconhecível. Diante de toda essa situação, diante de toda essa calamidade, de toda essa tragédia, a resposta desse homem é: Deus é bom, Deus é fiel, Deus tem cuidado de mim. Quando a esposa de Jó ouve essa declaração, ela se indigna. Ela fala: como assim? Como Deus é bom? Está precisando de um espelho, marido? Olha o teu estado, olha o que aconteceu, onde estão os nossos filhos, onde estão os nossos bens? Acabou-se tudo e você ainda quer me dizer que Deus é bom? Pelo contrário, melhor coisa que você faria é: amaldiçoa o teu Deus, amaldiçoa o dia que você nasceu e morre. Aí vem a resposta desse homem para esta mulher, né? Ele começa ali dando, né, uma invertida nela, e aí é o que está registrado em Jó 2,10, ele diz assim: Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Há versões que inclusive optaram pelo louca. Você fala como uma louca, uma desequilibrada. Aceitaremos das mãos de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aceitaremos de Deus apenas as coisas boas? Será que às vezes não pode vir um não? E quando vir o não, o que é que muda? E quando vir o não, o que é que acontece? Ah, pastor, me dá ainda mais uma prova, mais uma base bíblica para que eu realmente acredite que o Senhor, Ele não tem só bênçãos para a minha vida, que Ele não tem só uma resposta boa para a minha fé. Facilmente, queridos, Hebreus 11, 33 e 34 diz assim: os quais por meio da fé, olha só o que algumas pessoas por meio da fé viveram: conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, aleluia, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, aleluia. Eu creio em cada uma dessas promessas. Esses são os versos de Hebreus 11, 33 e 34. Mas o texto continua, e Hebreus 11 pula o 35, no 36, a partir do 36 diz assim: outros que também pela fé passaram pela prova das zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelos vases, pelas covas, pelos antros da terra. Ambos, pela fé, venceram e viveram estas situações tão antagônicas. Queridos, a fé do sim precisa ser também a fé do não. A fé do amém também é a fé do você vai viver experiências porque eu tenho uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Eu quero repetir, como disse a você, vou me fazer talvez cansá-lo de tanto dizer: cremos em milagres, cremos, buscaremos. Está chegando aí conferência profética nos próximos, já no início de agosto, viveremos milagres inimagináveis, incríveis, mas nessa noite, porque não há que se falar que vamos pregar de um evangelho completo, sem que olhemos para todas
toda a palavra e assumamos toda a palavra de Deus como a verdade revelada do Espírito Santo. E a palavra do Senhor está dizendo, haverão momentos em que a nossa fé, ela será usada não, e que ela será viva, não para viver um milagre, mas para sermos um milagre. Aleluia! Primeiro exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo de José. José é talvez o meu personagem bíblico preferido. Né? Olhar aquilo que Deus fez na vida desse jovem, né? No início da sua história, praticamente uma criança, um pré-adolescente, quem sabe ele estaria aqui no Next. Né? Havia uma promessa de Deus desde Abraão, todo um contexto, uma construção que vinha de séculos. Haverá um dia, Abraão, em que a sua descendência será escravizada, mas eu levantarei um libertador, eu levarei esse povo sairá cativo, né? Ele irá para uma terra distante. Enfim, havia toda uma construção e passava pela vida desse jovem. Ele não tinha ciência daquilo que Deus tinha, né, para ele, mas no plano e no propósito de Deus, dos céus, para José, estava um lugar, ser, né, o segundo homem no governo da nação mais importante do seu tempo. E para transformar este jovem, esta criança, num homem tão poderoso, num homem tão habilidoso, o Senhor precisaria moldar a vida desse jovem. E para moldar a sua vida, ele precisaria levá-lo a viver um processo que se mostraria um processo doloroso e longo. E pela fé, ele precisou viver esse processo. Né? Quando você ouve, você conhece bem a história de José. José foi, né, maltratado pelos seus irmãos, agredido pelos seus irmãos, jogado num buraco, jogado num fosso ali, ele foi vendido como escravo. Depois ele é revendido para uma família, para uma casa. Né? Ali ele é novamente colocado na condição de escravidão. Ali ele é prejudicado. Ali, né, ele vive uma situação absolutamente injusta, e ao fazer o bem, ele recebe como paga algo terrível, ele recebe, né, ainda cadeias. Ele sai daquele lugar, vai para a cadeia, na cadeia ele ajuda pessoas, as pessoas se esquecem dele, e quanto mais você lê a história de José, mais você vai, né, se angustiando com aquilo que aquele jovem vivia. Mas sabe o que é interessante? Diante do tratamento que Deus tinha para a sua vida, diante desse processo de moldagem que o Senhor tinha, né, para escrever na história de José, a resposta de José para cada um dos seus estágios, para cada fase desse processo, era uma resposta de excelência. José, ele estava na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperou. José foi levado à prisão, a prisão prosperou. Aonde quer que esse jovem era levado, a despeito de estar vivendo as situações que estava vivendo, a sua confiança em Deus, a sua relação, e como tenho dito aqui, a sua relação com Deus não estava baseada naquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos. A sua relação com Deus estava baseada no caráter de Deus. Porque veja o que José fala em Gênesis 39:9, quando ele estava vivendo um momento crucial na sua vida. Ele acabara de ser, né, acusado de assediar uma mulher que na verdade era ela quem havia assediado. Ela estava dizendo uma injustiça, né? Ela estava fazendo uma injustiça contra ele, ela assediava aquele jovem. Talvez nós, quando olhamos para esse quadro, vamos dizer assim, poxa, não daria nem para criticar muito José se ele ali, né, tivesse dado uma fraquejada, ele olhando, olha, eu só fui prejudicado, eu só faço bem, eu não sou culpado de nada destas coisas, eu faço bem, só recebo mal. De repente, aquela mulher vem com, né, uma tentação, uma sedução para cima dele, você olha e fala assim, poxa, chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Chega uma hora que não dá, e talvez ele tivesse caído, mas não. Gênesis 39:9 diz assim, esta é a declaração de José: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, ou seja, seu marido, a não ser a senhora, porque exatamente é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Moça, eu estou vivendo um processo terrível. Eu estou, né, na moinha de Deus, eu estou aqui sendo esmagado. O Senhor tem me levado a um processo extremamente doloroso.
mas eu não darei ouvidos ao seu convite, eu não darei ouvidos a essa tentação, porque aquilo que eu estou vivendo não diz respeito, não altera em nada aquilo que Deus é na minha vida e o compromisso que eu tenho com o Senhor, Ele está acima dessas situações. Eu não sei, eu não entendo por que está acontecendo isso, né? Eu estou sofrendo com toda essa situação, mas os meus olhos estão no Senhor e eu não poderia pecar contra Ele. Quando nós colocamos os nossos olhos em confiança no Senhor, quando nós tiramos os nossos olhos, né, daquilo que está diante de nós, ainda que não estejamos entendendo, mas quando nós olhamos para essa situação e dizemos, eu não entendo o que está acontecendo, mas sei que minha vida está no controle do Senhor, mas sei que o Senhor está à frente do meu caminho, mas sei que é o Senhor quem conduz os meus passos, ainda que eu não entenda, eu permanecerei correspondendo bem, com excelência, aquilo que Ele tem me levado a viver. Muitas vezes não é essa a nossa atitude, né? Nós nos revoltamos, nós nos desesperamos, né? Nós olhamos para essa situação e injustiçados, muitas vezes cheios de um sentimento de autocomiseração, olhamos para isso, não compensa, né, servir a Deus, eu tentei fazer tudo certo, recebi ingratidão, recebi só, né, fui ajudar, fui ser honesto, só recebi coisas, né, um mau pagamento sobre isso. Queridos, nossos olhos precisam estar em Deus. Essa é uma primeira demonstração de alguém que, ainda que tenha recebido, né, do Senhor uma proposta de caminhada dolorosa, resolveu, né, no seu coração viver de maneira excelente. Eu continuo e, por vezes, o Senhor está nos moldando, mas também, por vezes, Ele está nos provando. E fato e verdade é, querido, que eu e você passamos por provações. Pastor, por que nós precisamos passar por provações? Eu tenho uma resposta altamente teológica para você. Não sei. Mas o Senhor não sabe, Ele não conhece a nossa fé, Ele conhece, mas é da sua vontade. E você sabe bem, querido, que vez ou outra, eu e você, somos chamados a algum tipo de prova. Talvez para que possamos, né, nós mesmos ser aperfeiçoados, nós mesmos entendermos quem somos em Deus. Mas eu certamente me lembro aqui dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles passaram por um momento terrível nas suas vidas. E é interessante, né, a declaração que eles fazem, porque ela vai muito ao encontro daquilo que nós estamos falando aqui nessa noite, né, de ter uma convicção de que, podendo mesmo receber um sim ou um não, eles têm uma confiança no Senhor. Diz assim, Daniel, né, capítulo 3, dos versos 17 e 18, dizem assim, essa é a declaração desses jovens, corajosos diante do processo, né, diante de um monte que estava diante deles, dizendo assim, se o nosso Deus, olha só, porque essa foi a declaração do rei para eles, olha só, tem uma estátua aqui, eu vou dar um toque de uma trombeta, e é o seguinte, no toque da trombeta todo mundo se prostra, se não se prostrar, vai ser morto. E morto de maneira dolorosa. Está ali a fornalha, a gente joga ali, vocês morrem queimados. Pode ser? Posso tocar a trombeta? Eles falam, não, peraí, deixa eu fazer aqui uma declaração para o Senhor. E aí eles dizem assim, olha só, se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente das suas mãos, ó rei. Então, primeiro, rei, só vai acontecer o que o Senhor falar que vai acontecer. Porque se Ele falar que Ele quer nos livrar, o Senhor pode emitir o decreto que quiser, o Senhor pode emitir a ordem que quiser, o Senhor pode falar o que for. Quem controla e governa as nossas vidas é o Senhor, e você está sujeito a Ele também. Então começa por aí. Mas, e aí eles continuam, e mesmo que Ele não nos livre, mesmo que a resposta para a nossa oração, ó rei, seja um não, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. O rei, eu não sei se é sim ou não, eu sei que uma coisa não está em jogo, a nossa fidelidade a Deus. Nada muda. Tem fornalha? Que tenha 7 vezes mais aquecida, porque nós corajosamente vamos nos posicionar. Tem um monte para subir? Tem. Vai custar quanto? Vai custar tudo. Não importa, a nossa relação com Deus vai além daquilo que você... E não é você que vai determinar quem eu sou em Deus, é a minha fé que vai determinar. Tem que subir esse monte? Subamos esse monte.
Mas os textos continuam, e eu quero rapidamente falar aqui sobre Paulo, que se há alguém que eu e você não podemos acusar de ser alguém, um homem que não tinha fé, era Paulo. A fé de Paulo era tamanha que um dia ele foi chamado a curar, a ajudar uma pessoa, ele não tinha tempo, ele estava ali meio sem condições, faz o seguinte, pega esse lenço, leva lá, coloca na pessoa que ela vai ser curada. E foi. Então, não está aqui em questão, não está em jogo o quanto esse homem andava nos caminhos de Deus. Era um homem que tinha pleno, uma excelente relação com Deus, uma relação de fé com o Senhor, cria na sua palavra, cria no seu poder. Mas esse homem, ele tinha na sua vida o que a palavra de Deus chama de um espinho na carne. E não foi uma, não foram duas, foram 3 vezes. Ele orou a Deus falando, Senhor, tem um problema aí, preciso de uma resposta, preciso de um socorro seu. O Senhor pode resolver esse problema? E a resposta por 1, 2, 3 vezes foi, não. Mas como não, Senhor? Esse espinho na carne é doloroso. Esse espinho na carne, ele traz dificuldade, ele tem trazido dor. Seria muito mais fácil, eu teria um ministério muito mais profícuo, eu teria um ministério muito mais frutífero. Se o Senhor remove o espinho, Senhor, removendo esse espinho, eu vou mais rápido, removendo esse espinho, eu vou fazer muito mais para o Senhor. Mas o Senhor, movido de amor, disse, não. Diz assim o texto, em 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, diz assim, para impedir, porque este é um homem de maturidade. Ele falou, peraí, eu estou entendendo. Deus é bom, Deus me ama. E aí ele dá essa declaração. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Verso 8. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse o espinho. E aí por fim o verso 9. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Ou a outra versão tão gostosa diz, a minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E olha a declaração que esse homem faz. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A resposta de Paulo diante do fato de Deus estar o guardando foi uma resposta de gratidão. Eu falei, peraí, acho que eu entendi. Olha só. Deus tem me abençoado poderosamente. O Senhor tem me dado viver experiências sobrenaturais. O Senhor tem me levado até o 3º céu. Eu tenho vivido experiências e eu tenho visto coisas indizíveis. Eu tenho realmente sido levado por Ele a um lugar maravilhoso. E aí, por causa do seu cuidado para com a minha vida, por causa do seu amor para comigo, Ele colocou como que uma âncora cheia de amor do meu lado, me segurando e me lembrando o tempo todo, calma, Paulo, você não é tudo isso. Meu filho, deixa eu colocar esse espinho aqui para que você nunca se esqueça de depender de mim, de me buscar todos os dias, de se colocar na minha presença. Peraí, então quer dizer que esse espinho na carne, ele é um cuidado, ele é o amor de Deus pela minha vida, então eu alegremente vou louvar a Deus todos os dias por esse espinho na minha carne. Só gente que realmente conhece o caráter de Deus, tem a maturidade, a capacidade de olhar para essas situações e falar assim, uau, Ele me ama tanto que me segura o sucesso. Sabe quando a gente é casado, Quando a gente é casado, a gente é o espinho na carne um do outro, O esposo da esposa, a esposa do esposo. Sabe quando você está ali abalando? O pregador sempre brinca assim, poxa, acaba a pregação, as pessoas chegam, nossa, que bênção, que isso, aquilo. A esposa chega e fala assim, segura o sucesso, menos, Você é um espinho na carne abençoado. Glórias a Deus, eu alegremente, louvo a Deus pelo espinho na minha carne, que é você. Paulo olha para isso e fala assim, então o Senhor tem esse espinho na carne, ele se revela como parte do cuidado, é Deus me guardando, então eu me submeto a isso com alegria. Querido, você tem se submetido? Sabia que tem pessoas que são relacionamentos, situações, eu brinco que na minha família, a gente gosta de estudar tal, e isso facilita de repente, por exemplo, para você fazer um concurso público. Eu tenho 2 irmãos, ambos são funcionários federais, estudiosos tal, e passaram em concursos, e eu poderia ter ido por esse caminho, até cheguei a fazer um concurso,
teria condições de continuar nesse processo? Acredito sim, né? Humildemente que em algum momento eu poderia ser aprovado num bom concurso, mas eu olho para isso e falo, eu acho que eu penso assim, o Senhor conhecendo o meu coração, fala assim, esse rapaz, esse meu filho Marcelo, com salário, né, garantido todo mês, né, funcionário público, não vai dar bom não, vou segurar o sucesso e eu vou fazer dele é o seguinte, vai ter que acordar todo dia, todo mês, pensando, bom, esse mês eu preciso correr atrás, esse mês eu preciso, né, fazer acontecer. Então, antes de sair daqui, deixa eu orar a Deus, deixa eu buscar o Senhor, deixa eu clamar, me colocar, Senhor, me ajuda. Né? Eu brinco com os meus irmãos, falo assim, olha, vocês são bem mais crentes que eu, porque vocês, né, apesar de ter aí, né, o salário garantido, o funcionário público, vocês continuam amando a Deus. E o Senhor, porque me conhece, falou assim, não, você precisa, né, de um espinho na carne, para todo dia lembrar, você precisa de mim. Né? E eu louvo a Deus por isso, dou glórias a Deus porque hoje estou aqui, porque o cuidado do Senhor me alcançou, né, e me levou a esse lugar. E eu quero fechar falando sobre o último aspecto, né, de um não. E pensa um não doloroso foi esse daqui. E ele fala, e esse personagem aqui, se ainda os outros 3 não te convenceram, esse aqui vai te convencer, porque eu estou falando de Jesus. Jesus, ele conheceu um Deus soberano. Às vezes o Senhor está, né, nos moldando, às vezes nos provando, às vezes nos guardando, mas às vezes, olha só, Ele só está sendo Deus, ou seja, só está fazendo do jeito que Ele quer, porque Ele simplesmente quer. Mateus 26, 39 diz assim, Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou, e disse assim, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Senhor, deixa eu te lembrar, é Jesus quem está fazendo essa oração. Pai, dá para o Senhor me livrar dessa situação? A resposta que ele ouve do céu é não. Eu tenho um plano e um projeto, e ele só se cumpre se você se submeter a ele. Mas por que precisa ser dessa forma? Porque a minha soberania determinou que sim. E isso vai custar a sua obediência, isso vai custar você se submeter a esse processo. Então, se é para ser assim, Senhor, o mesmo Jesus que nos ensinou a orar dizendo, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele diz, então seja feita a tua vontade, não a minha. Querido, não existe oração de um homem e uma mulher de Deus que não contenha a expressão, Senhor, eu preciso disso, Senhor, esta é a minha oração, esse é o meu desejo, isso é o que eu preciso, mas não existe um homem ou uma mulher de Deus que não deva colocar em suas orações, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque é o Senhor quem sabe como fazer, porque eu me submeto ao teu agir, porque eu me submeto ao teu trabalhar, e ao se submeter a isso, né, ele se coloca, né, e muitas vezes nós ficamos assim, indignados com a soberania do Senhor. Mas por que eu nasci em determinada família? Mas por que eu nasci com essa condição? Mas por que eu nasci com esta limitação? Mas por que o Senhor me fez assim? Mas por que determinada pessoa passou pela minha vida e me prejudicou tanto? E nós vamos olhando tantas e tantas e tantas e tantas situações, quando nós deveríamos olhar para elas e dizer, esta é a soberania do Senhor. E não estou dizendo que nós não devemos melhorar, buscar progredir, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós passamos muito mais tempo, né, olhando, nos lamentando, não nos submetendo àquilo que o Senhor, né, por sua soberania, estabeleceu nas nossas vidas, dizendo, é a partir desse ponto de partida, sim, que eu quero construir uma grande história através de você, que eu quero usar a sua vida, trabalhar. Você foi feito exatamente do jeito que eu quis que você fosse. Mas muitas vezes não nos submetemos. Jesus olhou para essa situação e disse, essa é a forma que o Senhor entende de conduzir o processo, me submeto a Ele. Eu gostaria que você se colocasse em pé para que nós possamos, né, orar. Eu quero apenas antes contar um rápido testemunho de algo muito precioso que o Senhor, né, me fez viver como um testemunho para você. Há alguns anos atrás, antes até de me casar, né, eu adquiri uma enfermidade. Esta ministração aqui, ela é fruto, né, quando na semana passada, o pastor Luciano estava aqui pregando e ele, se você estava aqui, você vai se lembrar, ele deu um testemunho a respeito de uma cura muito especial que ele viu na sua vida, na sua coluna. Né? Ele nos contou, e quando ele contou aquela história, eu me lembrei desse fato que eu quero rapidamente narrar a você e dizer, né, o quanto isso foi importante para a minha vida.
Antes de me casar, eu tive um problema na minha coluna. Você pode projetar para mim a imagem, por gentileza? Essa aí é a minha coluna. Da metade para cima ali, né, tem um corte ali. Aquelas são as vértebras e, né, ela tem uma outra imagem que ela é um pouco mais aberta, né, mas se você contar, aquela é a primeira vértebra, a segunda e a terceira. O fato delas estarem ali escuras significa que elas não têm líquido que ligue, né? Que essa aí é uma imagem um pouco. Só tem uma coluna, tá, querido? Aí tem 4 fotos, tá? Mas aquela parte de baixo ali é que é o problema, né? Não tem líquido, ou seja, os ossos estão em atrito um com o outro, e, sobretudo, né, ali na terceira vértebra, na S3, acho que é sacro 3, ela está no meio da coluna, ela está em contato com os ossos, e isso gera dores insuportáveis. E eu nem tenho assim tanta consciência de quando isso aconteceu. Eu imagino que foi porque no início do meu trabalho, eu trabalhava muito de moto e eu viajava longas e longas distâncias. Imagino que tenha sido nesse contexto, mas fato é que eu sentia dores terríveis. E eu vivia uma coisa assim, muito, muito, muito triste no meu coração, que quando os meus filhos, conforme eles foram nascendo, tenho 2 e eram crianças, né? Eu me lembro dessa cena muitas vezes. As crianças vinham correndo, aquela cena gostosa, maravilhosa de uma criança correndo, e eu como pai ia então pegá-las para levantá-las, para jogar para cima, mas no que eu me abaixava, exatamente encaixava numa posição que vinha uma dor terrível e eu caía no chão. As pernas, elas simplesmente apagavam. E eu gemia de dores, às vezes chorava, e as crianças ficavam absolutamente frustradas, e elas muitas vezes choravam, tipo, o que é que está acontecendo? E eu ficava muito frustrado. Eu falava, meu Deus, eu não consigo pegar os meus filhos do chão. Nós somos criados, né, eu, minha esposa, num contexto cristão, um pouco mais tradicional, muito zelo pela palavra, mas que não vivia tantas experiências sobrenaturais. Então, eu meio que me conformava com isso, claro que orava, mas né, não buscava esse milagre. Eu fazia infiltrações na coluna, que são injeções que, né, aplacam a dor, aí você consegue ter ali, né, um tempo sem dor, 3 semanas, 1 mês no máximo, que você consiga pelo menos andar. Até que um dia nós tivemos um encontro, né, com essa visão da alcance, nós, enfim, coisa de 14, 15 anos atrás, né, entendemos e chegamos nesse lugar, conhecemos nossos pastores, pastor Luciano, pastor Marciano, e eles nos apresentaram um mundo de possibilidades, um mundo de milagres, um mundo em que você vive coisas sobrenaturais pela fé. E pensa alguém que acreditou nisso, de todo o coração, e passei a viver milagres em muitas áreas da minha vida, e lógico, me lembrei disso, falei assim, agora, glória a Deus, esse é um milagre que eu quero viver. Querido, e eu passei a receber orações e a buscar esse milagre de maneira intensa. Perdi a conta de quantas vezes me sentei, tua perna está aqui, uma perna está maior, está encurtada. E a pessoa orava, os pastores oravam e a perna ajustava. E no que ajustava, cadê a dor? Sumiu a dor, aleluia, glória a Deus, vivi um milagre. Passava um mês, a dor voltava. Vamos orar, está torto, ora. Gente, está crescendo, vocês estão vendo? Estou vendo, está crescendo. E eu ficava empolgadíssimo, e crescia e tal. Cadê a dor? Sumiu. Faz coisa que você não conseguia fazer, eu fazia. Passava um mês, voltava. Comecei a ficar desesperado com isso. Falei, meu Deus, estou até envergonhado. Já não tenho nem mais condições de ir para frente, vou receber uma oração, porque, né, as pessoas vão, celebram, daí a pouco volta. Né? Que coisa. Passado algum tempo, então eu meio que me conformei com isso, e enfim, passado algum tempo o Senhor me levou, a mim, minha esposa, a nossa casa, a viver um processo de transição muito doloroso. Alguns conhecem a nossa história, nós estávamos lá em Maringá, vivendo, né, um contexto ministerial lá muito especial, mas vivíamos dentro de um contexto familiar. O Senhor precisava nos tirar daquele lugar, e para tirar daquele lugar Ele precisava quebrar, né, e Ele precisava literalmente quebrar alguns vínculos que nós tínhamos ali, para tirar, então Ele precisava nos impor um processo um pouco doloroso, e foi bem doloroso. O Senhor, Ele nos quebrou de várias formas. Ele nos quebrou financeiramente, Ele nos quebrou ministerialmente, e Ele quebrou a minha saúde. Ele me botou de cama porque essas dores, elas se tornaram de maneira terrível. E quando o Senhor nos quebra financeiramente, para que eu pudesse completar a renda da minha família, o Senhor mesmo, olha só que curioso, o Senhor mesmo abriu uma porta de oportunidade para mim, que era vender coisas na rua. Eu precisava sair,
vender coisas na rua. Eu tinha uma condição financeira muito boa antes disso, minha esposa advogada, tinha o seu escritório de advocacia, eu tinha uma empresa, trabalhava com tecnologia da informação, automação bancária. Quando nós fomos para o ministério, nós abrimos mão dessas coisas com muita alegria, né? Mas agora elas já não existiam mais, e fato é que eu precisei, né? E curiosamente, por uma porta que o Senhor abriu, vender coisa na rua. Só que isso gerava um sofrimento muito grande no meu coração, porque doía muito as minhas costas. Até que um dia eu vendia alguma coisa, eu precisava fazer uma entrega, né? E aí eu tinha uma motinho, e aí as dores elas voltaram terrivelmente por conta dessa motinho. Eu falei, não, eu não aguento, eu pedi um carro emprestado para minha irmã. Falei, minha irmã, eu preciso do seu carro para fazer uma entrega. Ela me emprestou, falei, eu não estou conseguindo andar. Eu coloquei os produtos que eu ia entregar no chão, assim, do banco do carona, embaixo, né, para que não caíssem. Fui até o lugar que eu ia. Quando eu paro, né, a pessoa já estava até me esperando na porta, mas eu sabia quem era a pessoa, ela não me sabia. Eu parei o carro. No que eu paro o carro e que eu vou pegar o produto, eu tive talvez a maior dor da minha vida nas minhas costas naquela hora. A impressão que eu tive é que eu apaguei de tanta dor. Quando eu volto, aquilo eu estava chorando, mas com uma dor intensa nas minhas costas, mas também com uma dor intensa no meu coração, dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, por que isso? Por que tanto sofrimento? Senhor, por que esta situação? E eu chorando ali e tal, né? E dizendo, Senhor, tira isso de mim, tira isso agora de mim. Eu já entendi o que o Senhor quer fazer na minha vida. E eu me submeto ao teu agir, eu me submeto à tua proposta para a minha vida. Eu vou, mas tira a dor. Se o Senhor tira a dor, eu vou agora. O som estava ligado numa playlist do aplicativo Spotify, eu me lembro até hoje. E de repente começa a tocar uma música. E a música que começa a tocar, ela dizia assim, eu ali, travado, chorando, falando, Senhor, eu vou, mas me cura. A música dizia assim, eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas eu escolhi confiar. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que eu posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer, bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não se abrir? E se o faraó me alcançar? Eu não vou desistir, eu não vou duvidar. E se o gigante não cair? E se a fornalha me queimar? Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. A canção continuava e dizia assim, e se o emprego não vigar? E se o filho não voltar? Mesmo se o meu barco naufragar, mesmo se a minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Quando eu ouvi essa canção, eu falei, Senhor, estou entendendo o que o Senhor tem para a minha vida. Falei, Senhor, eu vou fazer 2 orações nessa hora para você. Do mais profundo da minha fé. A primeira oração que eu faço agora, Senhor, eu jamais deixarei de crer que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser na minha vida e que o Senhor pode fazer agora. Mas a segunda coisa que eu tenho para te dizer, Senhor, é que se o Senhor não tirar essa dor das minhas costas, é que se o Senhor não fizer um milagre, eu serei, dentre os teus filhos, aquele com dor na coluna que mais te ama. Isso não está mais em jogo. A partir de hoje eu decido, faça o Senhor ou não, eu andarei nos teus caminhos e eu obedecerei à tua vontade, independente daquilo que o Senhor faz ou não na minha vida. Tempos atrás, agora, bem recente, nós já vamos orar. Eu estava, quando eu cheguei aqui em Curitiba, adquiri um hábito bem bacana de pedalar, de andar de bike. E é muito gostoso, só que o mais gostoso é você pedalar por longas distâncias. Você às vezes pedala mais que 100 quilômetros, muitos dias. Um dia eu estou chegando em casa, minha esposa olha para mim, e aí, como é que foi? Falei, foi ótimo. Pedalou quanto? 80 e poucos quilômetros, mas ontem você pedalou 60, sim, e amanhã vamos pedalar 100. Ela olhou para mim assim, e a tua coluna? Porque se doía quando você andava de moto, agora com bicicleta, deve estar insuportável. Eu falei, pois é, não dói. Ela falou assim, você foi curado. Eu falei, talvez tenha sido. Não, mas peraí,
Você tem que fazer uma ressonância agora, para você testemunhar esse milagre, querido. Eu me lembro de olhar para essa situação, e não tem outra área da minha vida que eu daria o mesmo testemunho. Eu olhei para ela e falei assim, não vou fazer a ressonância. Você deve estar perguntando assim, bom, você deve estar esperando, lá vem a próxima imagem. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem próxima imagem. Eu olhei para ela e falei assim, se curou, se não curou, isso não está mais em jogo. No que diz respeito à minha coluna, eu decidi um dia que com coluna boa, sem coluna boa, eu vou andar nos caminhos do Senhor e obedecê-lo. Qual a minha proposta para você nessa tarde? Qual a minha proposta para você? Nós vamos fazer 2 orações. A primeira vai ser a oração que nós cremos, a oração do milagre. Mas talvez a segunda oração seja a oração mais esquisita que você já tenha feito na sua vida. Talvez seja a oração que você vai dizer assim, Senhor, o Senhor sabe quanto eu busco e quanto eu creio nesse milagre. Mas hoje eu tomo uma decisão. Fazendo ou não fazendo, Tu és Deus. Fazendo ou não fazendo, hoje eu tomo uma decisão de andar nos Teus caminhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, com muito respeito. Esse é um tema muito sensível e eu não quero ser aqui oportunista. Nós passamos pelo Covid há pouco, né? Nós temos tantos testemunhos tão lindos, tão belos de milagres que o Senhor fez, não temos? Muitas pessoas têm testemunhos maravilhosos, foram chamadas da morte para a vida. Outros foram internados, foram entubados e até hoje estão vivendo consequências daquilo que viveram, estão numa caminhada. Outros, o Senhor recolheu. Olha só, talvez estejam sentados lado a lado, 2 pessoas, uma que tem um testemunho para dizer, o Senhor poderoso me livrou, né, do Covid. O outro vai dizer, pela fé, a mesma coisa, o Senhor poderoso recolheu alguém que eu amo, mas trabalhou a minha vida e o meu milagre é que Ele continua me sustentando e me guardando. Eu queria que nós orássemos nessa hora. E a minha oração, e o meu convite a você, é se há algo que você queira entregar ao Senhor nessa tarde, nessa noite, que você venha à frente, nós vamos orar. Quando você vir à frente, 2 coisas vão acontecer. Você será... alguém vai encostar em você e todas as pessoas que virem à frente vão receber uma oração para receber um milagre, para receber o toque, para receber uma resposta do céu. Mas na sequência, você vai orar dizendo, Senhor, se o mar não se abrir, Senhor, se o faraó me alcançar, Senhor, se for um não, seja sim, seja não, não está em jogo quem Tu és na minha vida. Quer vir para frente? Vem para cá, querido, em nome de Jesus, podem ministrar. E eu quero que você que está aqui comigo, ao perceber essas pessoas, por favor, queremos orar por todas as pessoas. Corre aí, encosta nessa pessoa, com todo respeito, e diz, Senhor, um milagre. Eu não sei qual é o milagre que essa pessoa precisa. Eu não sei, Senhor, qual é o milagre que ela tanto busca. Mas em nome de Jesus, nós cremos e profetizamos e declaramos, há uma resposta do céu. Mas você precisa também, irmão, em nome de Jesus, fazer uma oração e dizer, Senhor, não está em jogo. Eu não te amo pelo que Tu fazes. Eu não te sirvo, Deus, por aquilo que as Tuas mãos podem me dar. Eu te sirvo porque o Senhor me ama. Não está em jogo, Pai, quem Tu és na minha vida. Eu decido continuar, eu decido, Senhor, viver para a Tua glória, em nome de Jesus.